Vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago, capítulo 4, versículo 12. Tiago, capítulo 4, versículo 12. Nós vamos ler apenas a parte A do versículo, que tomaremos por base para o nosso estudo hoje, encerrando a série de estudos que estamos realizando. Tiago, capítulo 4, versículo 12, a parte A do versículo. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Repetindo, há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Durante 3 domingos nós fizemos aqui o estudo sobre o seguinte tema: os 3 poderes de Jesus Cristo: executivo, legislativo e judiciário. E encerraremos hoje com o poder judiciário. E nesse texto que nós acabamos de ler, nós já entendemos a que se refere. A palavra que nós destacaremos aqui é a palavra juiz, significando que toda a humanidade será julgada um dia por Deus. E nós vamos ver aqui algumas revelações da palavra de Deus relativo a esse poder judiciário. O primeiro deles é Atos, capítulo 17, versículos 30 e 31. Vejam aí em suas Bíblias, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 30 e 31. Todos encontraram? Diz o seguinte: mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam, porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso ordenou, e disso tem dado certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Portanto, aqui nós temos a certeza de que haverá o juízo final. E o fundamento dessa certeza do juízo final, de acordo com o texto que nós acabamos de ler, é a ressurreição de Jesus Cristo. Repetindo, Atos 17, 31. Vejam aí: porquanto determinou um dia, nós não sabemos que dia será esse, determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso ordenou. Qual foi o varão a quem se refere aqui o apóstolo Paulo? Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo continua: e disso tem dado certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Portanto, a certeza do juízo. Atos, capítulo 17, versículos 30 e 31. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, Deus revela que este será um juízo
um julgamento após a morte de cada pessoa. Veja aí, Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Portanto, é um juízo após a morte, após o túmulo. Então, o juízo final é um juízo que se refere após a morte física de cada pessoa, ou no final do mundo com a volta de Cristo, e que haverá o juízo final. Então aqui nós temos Hebreus capítulo 9, versículo 27, repetindo: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Então não existe uma sucessão de vindas e mortes. Isto é, a pessoa vem, morre e depois vem novamente e morre novamente. Não. Haverá apenas uma vez a morte. Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Ordenado por quem? Por Deus. Exatamente. Ele é que tem o domínio da nossa vida. Nós estamos aqui, não saberemos nem o dia, nem a hora que partiremos para a eternidade. Agora, em João, capítulo 5, versículo 24, Jesus mostra e revela uma coisa interessante em relação ao juízo final. Veja o que é que Jesus diz. João 5, 24. João, capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Agora veja o detalhe aí. E não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Vamos analisar detalhadamente esse texto. Primeiro, se trata aqui uma referência ao juízo final. Veja o que é que Jesus diz. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Portanto, é uma referência à vida após a morte, após o túmulo. Vida eterna. Repetindo, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Quem foi que me enviou Jesus? Deus. Deus enviou Jesus. Então, você crê na palavra e você crê naquele que enviou Jesus. Portanto, crê em Deus. Mas para crer em Deus, você tem que acreditar na palavra. Na palavra de quem? Na palavra de quem? O texto. Quem é que está falando aqui? Jesus. Então você tem que acreditar que Deus enviou Jesus. Olha o que ele diz. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, a palavra de quem? A palavra de Jesus, é ele que está falando, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Portanto, eu coloquei aqui como subtítulo: isentos do juízo. Por isso que a gente pode dizer que está salvo.
Por isso que a gente pode dizer que vai para o céu. E quem é que garantiu isso? Quem é que está dizendo isso? Jesus Cristo. Esse texto é muito importante e é diretamente para os crentes, para aqueles que acreditam em Jesus e acreditam em Deus, que enviou Jesus, que mandou Jesus. João 5:24. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem, veja que está no presente, tem a vida eterna. E um detalhe, e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. E agora nós vamos ver a revelação de mais um detalhe dentro desse poder judiciário de Jesus Cristo. João 3,36. João, capítulo 3, versículo 36. João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E aqui nós queremos destacar o livre-arbítrio, a liberdade que todo ser humano tem de crer em Jesus ou não crer em Jesus. E aqui estabelece exatamente essas duas posições e suas consequências após a morte. Olha o que é que diz. Quem crê no Filho, quem é o Filho? Jesus Cristo. Tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho, quem é o Filho? Não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Enquanto uma pessoa não aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, paira sobre ele a ira de Deus. E não sou eu que estou dizendo, não. Leiam aí as suas Bíblias. Repetindo, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, até agora, todos esses textos, a gente vê uma linha do poder judiciário de Jesus Cristo, o poder de juiz, o poder de fazer pessoas serem salvas e, caso haja essa rejeição, a condenação. E aí nós vamos para o texto que é claríssimo quanto à absolvição e condenação. Estamos falando do poder judiciário. Aí abram Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Agora veja Marcos 16 e 16. Quem crê e for batizado será salvo,
mas quem não crê será condenado. Então está tudo escrito. O que cada pessoa tem que fazer para ir para o céu. Quem crê? Crê em quem? Quem é que está falando aqui? Jesus Cristo. Quem crê e for batizado. Então toda pessoa que crê deve ser batizada. Então é uma ordenança de Jesus. Não é uma invenção de pastor nenhum. Quando se batiza uma pessoa, quem crê e for batizado será salvo. Agora veja o detalhe. Mas quem não crê será condenado. Nem diz aqui nessa segunda parte, mas quem não crê e não for batizado será condenado. Ora, se uma pessoa não crê, qual a necessidade de ser batizado? Ninguém deve ser batizado se não crê em Jesus. Só deve ser batizado se crê em Jesus. Se não crê em Jesus, não deve ser batizado. Então, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E quem é que vai tomar essa decisão individual de crer ou não crer? Quem é que vai tomar a decisão? A própria pessoa. Veja o que é que diz em Marcos 16, 15, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então nossa missão é pregar. Agora a pessoa crê ou não crê. Ninguém vai abrir a cabeça da pessoa, não botar o evangelho dentro da cabeça da pessoa. É uma decisão pessoal, intrínseca da pessoa. A própria pessoa é que tem que tomar essa decisão. Ou aceita ou rejeita. E o texto está dito aqui de forma clara. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Agora nós vamos para a eficácia da palavra de Deus no juízo final. Veja o que é que Jesus diz. João 12, 41. Jesus explica aqueles que rejeitam a palavra dele. Veja o que é que Jesus diz. João capítulo 12, versículo 41. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Portanto, é uma referência ao juízo final. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Agora nós vamos para João 12, 48. João capítulo 12, versículo 48. Olha, se porventura ou desventura eu errar alguma referência, me corrija, não tem problema nenhum, viu? Entendeu? Porque pode ser que o HD fale, né? Então, pode pedir a palavra, a escola bíblica dominical. O texto, o último texto que nós vimos foi João 12, 48. Agora, nós vamos analisar a eficácia da palavra de Deus. Tem um texto fantástico que explica direitinho, descreve direitinho a eficácia da palavra de Deus. Abram aí em Hebreus, capítulo 4, versículo 12 e versículo 13. Hebreus, capítulo 4, versículo 12 e versículo 13. Olha o que é que diz. Descreve, esse texto descreve a eficácia da palavra de Deus no juízo final. Veja o que é que diz aí. Porque
A palavra de Deus é viva e o quê? E eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão de alma e espíritos, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então não adianta alguém querer enganar Deus. Ele sabe as intenções. Por exemplo, tem pessoas que dizem: eu só vou aceitar Jesus quando eu tiver 80, 90 anos. Deus conhece o seu coração. Você nem sabe se vai viver 80, 90 anos para depois se converter. A pessoa está numa UTI. Se eu sair daqui, eu vou fazer tudo o que eu não fiz para Deus. Eu vou para a escola dominical, eu vou para o culto doutrinário, eu vou para o culto evangelístico, eu vou fazer tudo. Deus conhece os nossos corações. Entendeu? Votos vazios que são feitos a Deus, pensando que está se dirigindo a um semelhante a gente. A gente não sabe o que a outra pessoa está pensando, mas Deus sabe. Então cada um sabe. Ninguém engana Deus, não. Um dia a gente vai estar diante desse juiz, se a gente o aceitou, já direto para o céu. Mas aqueles que não aceitarem, Deus sabe, e não adianta a pessoa chegar e dizer: eu vou aceitar quando eu tiver tal idade ou quando estiver nessa situação. Não. Entendeu? Então a decisão que a gente deve tomar deve ser uma decisão verdadeira, porque Deus sabe. Deus sabe as nossas intenções, Deus sabe os nossos votos, Deus sabe aquilo que promete, que a gente promete a Deus, e quando chega na hora, a gente não cumpre. Entendeu? Deus sabe de tudo isso. Então, o que é que diz aqui? A palavra de Deus é viva e eficaz. E é essa palavra que vai julgar no juízo final. Você creu e foi batizado, salvo. Você não acreditou, condenado. Já está na palavra. Ninguém vai dizer: eu não sabia. Está escrito na palavra. Quem crê vai para o céu, quem não crê vai para o inferno. Está escrito. E não vai ter suborno, corrupção, dinheiro, propina, para ter um lugarzinho no céu. Se não aceitar Jesus, se não fizer essa decisão verdadeira, vai para o inferno. Então é o poder judiciário de Deus. A gente teme até o poder judiciário dos homens. Quem quer estar diante de um juiz? E se vai diante de um juiz porque foi processado, porque está acusado de alguma coisa, tudo bem, a pessoa pode ser inocente, não ter feito aquilo, pode ter sido acusado injustamente, existem muitos casos, entendeu? Mas os juízes da terra, as pessoas tremem. Imagine aquele juiz de um dia, quando a gente estiver dentro do caixão, que é a pessoa e Deus. Quando a pessoa está dentro do caixão, tem um advogado do lado, ele não pode fazer mais nada. Tem um médico do lado, ele não pode fazer mais nada. Tem um cientista da NASA, ele não pode fazer mais nada. Está morto ali. É ele e Deus. E todos nós vamos passar por esse chamado morte física, quer queiramos,
quer não queiramos. Um dia a gente vai passar, a gente não sabe qual o dia, não sabe qual a hora. Então, quando Jesus diz a palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia, ele está se referindo à palavra de Deus. E Hebreus 4, 12 e 13 descreve essa palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz. Por isso que a Bíblia, por mais atacada que seja, ninguém vai conseguir destruir a Bíblia. Pode ser atacada. A igreja que somos nós pode ser atacada, pode ser perseguida. Jesus disse em relação à igreja: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não tem perseguidor humano que consiga. Não tem perseguidor humano que consiga destruir a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como a palavra, a Bíblia. Agora nós vamos para mais um detalhe desse poder judiciário de Jesus Cristo. Abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 25, versículo 34, versículo 41 e versículo 46. Mateus, capítulo 25, versículo 34, versículo 41 e versículo 46. Olha o que é que diz. Vamos ler logo Mateus 25, versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Primeiro destino eterno: vinde, benditos de meu Pai. Essa recepção será para quem? Para os salvos. E agora veja o detalhe: possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Deus não improvisa. O céu está preparado desde a fundação do mundo. Agora nós vamos ver Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Quem está dizendo isso não é o pastor Gilmar, não. Quem está dizendo isso é Jesus Cristo. Tem alguns textos na Bíblia que qualquer uma pessoa, mesmo os crentes, devem tremer com a palavra de Jesus. Repetindo: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.
que é que nós estamos falando aqui? Destinos eternos. Quem for para o inferno não sairá mais. Não adianta oração de pastor, não adianta a reza de padre. Quem for para o inferno, ponto final. A ira de Deus sobre ele permanece. Significa, a ira de Deus sobre ele permanece. Inferno. E uma coisa interessante, Jesus não quer aqui amedrontar ninguém, não. Ele está pregando, ele está dizendo, ele não está colocando a corda no pescoço de ninguém. Se você quiser aceitar, você aceita. Se você não quiser aceitar, você não aceita. Agora saiba o que vai acontecer quando você estiver dentro do caixão. Tudo isso aqui é revelação pós-túmulo, pós-morte, mostrando de que a vida não encerra quando a gente morre fisicamente. Pelo contrário, aí é quando começa a verdadeira vida. E agora nós vamos, Mateus 25, 46. Veja o que é que diz. E irão eles para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, dois destinos eternos. Nós, cristãos, temos a mensagem mais contundente para a humanidade. E temos que dizer isso. Se fulano vai aceitar, fulano não vai aceitar. E outra coisa, não adianta vir com modernismo. Ah, essa palavra está ultrapassada. Está ultrapassada? Foi o que Jesus disse. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Para essas pessoas que dizem isso, digam Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Não existe um Jesus que foi pregado em 2022 e agora um Jesus para ser pregado em 2023 diferente, não. É o mesmo Jesus. Ser humano continua pecador, continua morrendo fisicamente. Então tem que aceitar Jesus. Agora é uma decisão pessoal. Destinos eternos. Gravem bem esses textos. Vou dar novamente o mesmo conselho. Compre uma cadernetinha daquela do fiado e anotem todos esses textos. Não tem, Valmir, a cadernetinha do fiado? Anotem todos esses textos. Não é não, Rafael? Mas o comerciante, ele é muito sabido, ele diz, fiado só amanhã. Ele sabe que o amanhã nunca chega, aí fiado só amanhã. Agora, por que essa cadernetinha? Porque anota tudo. Ivone, ela não compra nem a cadernetinha, ela compra já um caderno, capa dura. Ela já tem não sei quantos cadernos aí, tudo anotadinho. Por quê? Porque a pessoa não grava, saiu daqui, quais foram os textos? Agora, quem leu meus contatos, eu mandei já. Quem leu, está lá. Tudo direitinho. Tudo que eu botei lá, eu estou falando aqui. Quem leu durante a semana, eu nem vou perguntar quem leu, né? Para não causar constrangimento. Agora nós vamos ver um texto que é o registro da eternidade. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. O registro da eternidade. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida
foi lançado no lago de fogo. É muito bonito e muito bom a gente tomar um banho em um lago de águas azuis cristalinas, né? Todo mundo já viu um lago. O que é um lago? É uma porção de água, não é isso? Um lago. Mas veja o que é que Jesus diz aqui. Ele fala de um lago de fogo. E há um texto que diz: ali haverá choro e ranger de dentes. Então esse é o registro, vai ter o registro. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Agora nós vamos para o desejo intrínseco de Deus. Quando se fala o desejo intrínseco de Deus, não é o desejo de Deus que ninguém vá para o lago de fogo. Não é esse o desejo de Deus. Não é esse o desejo de Deus. E por que eu estou dizendo? Porque está escrito. Abram aí, primeira carta de Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 a 6. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 a 6. Olha o que é que diz: pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Agora vamos, qual o desejo de Deus? O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da... Então não é interesse de Deus que alguém vá para o inferno, não. O desejo dele é que todos sejam salvos. Algumas versões diz o qual quer, no qual, ou o qual quer que todos os homens. Nessa minha versão tem a palavra desejo, porque expressa o quê? A vontade, o íntimo de Deus. O qual deseja que todos os homens. Outra coisa, quando fala todos os homens, está falando os homens, só o sexo masculino, né? Inferno e céu só existe para homem somente? Ou está se referindo à humanidade aqui? A humanidade. E nós vamos ver isso na sequência, para que não pague nenhuma dúvida. Olha, Paulo está falando só com os homens. Aí nós vamos para 1 Timóteo 2,5. Olha o que é que diz. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Quem é esse mediador? Jesus Cristo. Então, para entrar no céu, tem que passar por Jesus Cristo. Não existe atalho. Por Jesus, Ele é o mediador. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2,5. Agora lembra do que eu falei? Eu disse que não, homens ali não significa só os homens, sexo masculino, mas toda a humanidade. A gente vai ver isso agora em 1 Timóteo 2,6. O que é que diz? Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 6. O qual deu a si mesmo em resgate por
todos, e esse todos aí inclui homens e mulheres. Então, tira a dúvida, caso pairasse alguma dúvida, de que o apóstolo Paulo estava dizendo, o qual deseja que todos os homens sejam salvos, seria só os homens no sentido masculino. Não, olha aqui, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos. Humanidade, perfeitamente, a humanidade, para servir de testemunho a seu tempo. Então, quem é esse mediador? Jesus Cristo. E o que foi feito? O qual se deu a si mesmo em resgate por todos. O que é um resgate? É o que foi pago, o preço para que a gente fosse para o céu. Ele pagou todos os nossos pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Agora a gente vai para Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. E eu coloquei como subtítulo: ligados ou desligados do céu. E aí a gente vai analisar também, dentro desse poder judiciário de nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. Todos encontraram Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33. Preste bem atenção no que Jesus está dizendo. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Como alguém pode ser ligado ao céu? Necessariamente, o que é que a pessoa tem que fazer? Jesus está dizendo aqui. Ele tem que fazer o quê? Confessar Jesus. Olha o que Jesus diz. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens. Então é uma decisão pública e notória. É uma decisão diante dos homens. Você aceitou Jesus, não é só para aqui, é para a eternidade. É para a vida eterna. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens. Agora, às vezes eu fico pensando, aquelas pessoas, quando ouviram ao vivo e a cores, Jesus dizendo isso: olha, vocês têm que me confessar. E quem não me confessar, não vai ser ligado no céu, não. E ele está dizendo para hoje a mesma coisa. Portanto, todo aquele que me confessar, isto é, confessar Jesus diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Em outras palavras, você vai estar inscrito no livro da vida. Agora tem que confessar Jesus. Agora veja o outro lado: desligados do céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também uma decisão pública e notória. Mas eu não quero saber de Jesus. Você tem uma decisão. Olha o que Jesus vai dizer para você: mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. A mensagem de Jesus era uma mensagem, como é que eu diria, mais do que revolucionária. Era uma mensagem assim que colocava a pessoa, o ouvinte, numa decisão: olha, você, se me confessar, você está ligado no céu. Se você me negar, você está desligado no céu. E Jesus disse uma vez para Nicodemos, quando Nicodemos foi ter com ele de noite, foi que Jesus disse, João 3,12:
Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Jesus aqui hoje está falando de coisas celestes, está falando de juízo final, está falando de céu, está falando de inferno, está falando de salvação, está falando de condenação, tudo escrito, tudo registrado, em mais de 2.000 idiomas, a Bíblia completa em mais de 2.000 idiomas, tudo escrito. Então, quem liga uma pessoa do céu não é o pastor, não. E quem desliga uma pessoa do céu também não é pastor, não. Nem é padre, não. Quem liga a pessoa ao céu é Jesus Cristo. E ele diz isso. Olha o que ele diz. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens também eu quem? Jesus. O confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mateus 10, 33. Agora, uma coisa muito importante no evangelismo é que a pessoa que vai transmitir o evangelho para outra pessoa tenha tudo textualmente, mostre. E se a pessoa tiver uma Bíblia, pegue sua Bíblia e leia a sua Bíblia, para que a pessoa saiba que aquele que está evangelizando, ele não está chutando, enganando, mentindo para as outras pessoas. Não. Jesus, quando conversava com as multidões, ele falava para as multidões com uma verdade tão profunda que houve um determinado momento que ele começou a perder popularidade. Chegou a ponto dele dizer para os apóstolos: quereis vós também se afastar de mim? Aí o apóstolo Pedro disse: para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Por que Jesus, num dado momento, começou a perder popularidade? Porque eles viram duro é este discurso. Então, quando Jesus pregava para a multidão a palavra da salvação. Mas se rejeitasse, ele também dizia o que iria acontecer, ligados ou desligados no céu. E agora nós vamos para João 14,6. Tem uma palavra que é muito popular nos dias de hoje, aliás, uma sílaba: GPS. GPS. Se não me falha a memória, é uma expressão em inglês, que é Global Position System, sistema de posição global, onde a pessoa se encontra. GPS. E aí a gente pega o Uber coloca lá o sistema e pode ter o endereço que tiver, o Uber leva você para o lugar. Está tudo ali no GPS. Já viu um Uber errar o endereço? Já viu? Você vai para o endereço que ele nunca ouviu na vida. Mas só ele botar lá, aí entra o Uber, pronto, chegou lá. GPS. Aí nós intitulamos o GPS do céu. Não tem como errar. João 14,6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Qual é o GPS do céu? Jesus Cristo. Tem que aceitá-lo.
Se rejeitar Jesus, aí está perdido. Está perdido. E por último, o amor do juiz. A gente está vivendo uma época onde os juízes são muito ruins, né? Só toma decisão contrária aos cristãos. Mas existe um juiz bom e um juiz que nos ama. O amor do juiz. João 3,16. O amor do juiz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse é o juiz que nos ama, o juiz que quer o nosso bem. A gente não deve ficar temeroso com esse juiz. A gente sabe, a gente já tomou a decisão que nos ligou a esse juiz. Ele nos levará para o céu. Quando? Nós não sabemos, nem no dia, nem a hora. Mas no dia que estiver dentro do caixão, pode ficar certo. Partiu para o céu. Partiu para o lado de Jesus. Está ao lado de Jesus. Porque esse juiz, ele nos ama. Porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então que nessa manhã, nessa escola bíblica dominical, eu não sei o que cada pessoa filtrou de tudo isso que foi dito aqui. A propósito, vocês sabem o que é o filtro? O que é o filtro? O que é um filtro? O que é uma vela de um filtro? Quando eu boto uma vela no filtro, é para quê? Muito bem. Para a água sair e ficar todas as sujeiras ali, né? Então, eu não sei o que cada um filtrou, né? O filtro. E quem faz esse filtro é o quê? A nossa própria consciência. Por quê? Cada um aqui tem uma necessidade espiritual diferente. Eu não vou dizer que a necessidade espiritual de Paulo é a mesma necessidade espiritual de Jair. Não vou dizer. Cada um tem necessidades espirituais diferentes. Só Paulo é que sabe e Deus é que sabe. Só Jair é que sabe e Deus é que sabe. Assim cada um de nós aqui temos uma necessidade espiritual. Às vezes a gente diz para a pessoa, para outras pessoas, e às vezes não fica, até quando faz um pedido de oração, meu pedido ficou em oculto. Deus sabe a que eu estou me referindo. Então, que Deus coloque em nossas mentes e em nossos corações, portanto, 3 poderes de Jesus Cristo. Poder executivo, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Poder legislativo, Gálatas 6:2. Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. E hoje nós vimos o poder judiciário de Deus. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Encerramos. Próximo domingo já tem outro tema, outro estudo. Outra coisa, não vai ser dividido o estudo do próximo domingo. Vai ser um estudo completo, porque esse a gente botou 3 partes. No de domingo vai ser completo. Então não perca, porque vai ser. Mas eu vou botar na rede social. Na rede social, entendeu? Agora eu vou convidar o nosso irmão Roberto, ele tem algumas perguntas para fazer. Agora outro detalhe, viu? As perguntas hoje vão ser
12 perguntas, mais fáceis, viu? Ninguém se atemorize. E eu não sei se a Silvana ou Giane vai anotar, viu? Perguntas tão fáceis que outra coisa. Como tem acontecido? 4 levantou a mão e respondeu. 4 pontos para cada um ponto. Porque muitas vezes Silvana e Giane não sabem ao mesmo tempo quem foi. Aí quando ficar um dizendo fui eu, o outro fui eu, pronto, dá um ponto para todo mundo acertou. E qual é o nosso objetivo? É que vocês erram ou acertem? Hein? Acertem. Para que a gente faz o estudo? Para que vocês o quê? Acertem, aprendam. Então, se todo mundo respondeu, agora não se precipite, viu, meu marido? Fez naquele dia. Roberto tem a palavra. Com o Silvano. Eu perguntei a Silvana aqui em off se quando terminar já meteu o cafezinho, o chazinho e tal. Terminou, aí vai ter lá, viu? Para a nossa economia também.